Desliguem as telas e prestem atenção. Ainda hoje, se possível, ou no final de semana, eu ponho essas aulas gravadas no YouTube. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre timing, que é o mais importante. Correto? Então, a gente tem que distribuir o que é o timing. Vamos lá. Definição de timing. Já perguntei isso numa outra aula, né? É a relação entre o tempo e o espaço da ação. O espaço físico, certo? Tudo bem. Isso aqui é uma definição bem tranquila, né? Na prática, o timing vai se dividir para intervalação em 3 partes. A gente vai trabalhar em meios. Você vai encontrar assim também, em inglês. Halves, terços e quartos. Thirds e quarters. Tá. Legal. Isso é a maneira como a gente divide, intervala uma ação. Tudo bem? É o espaço entre um desenho e outro, como a gente vai colocar, posicionar esse desenho entre uma ponta e outra ponta de movimento. As pontas de movimento, a propósito, se chamam keyframes. Correto? Keyframes. Isso. Então essas são as pontas-chave. Quem é responsável pelos keyframes? São os animadores e os supervisores de animação também, né? Por quê? Porque as pontas de movimento são os desenhos iniciais. Pode vir alguma indicação de ponta de movimento no dope sheet. Dope sheet é a partitura da animação, tá? É uma planilha onde você tem uma coluna de ação, uma coluna de sonorização, uma coluna de lip sync, uma coluna de os layers, certo? Quantos layers tem nessa cena? E aí você tem uma coluna de câmera. Tudo bem? Vamos ver se aqui a internet não tá. Da animação toda. Da animação toda. Eu vou tentar trazer alguns exemplos disso, da internet mesmo, até dope sheets do próprio do Chuck Jones, que ele era bastante rigoroso com essa questão. Ele fazia alguns thumbnails na própria dope sheet, um desenho pequeno, indicando a posição que ele queria que o personagem estivesse naquele frame. E aí, nesse documentário que eu citei na aula, na primeira parte da aula, no Chuck Amok, tem lá a fusão do Adobe Sheet para o quadro final. É impressionante, tá? A precisão, ok? Por quê? Porque o cara está pensando em timing, está pensando em gestual, em volumetria, em enquadramento. O diretor de animação é como um maestro. O cara tem que manjar de tudo. Ele tem que coordenar animadores, criadores de cenário, de personagens, os músicos, o pessoal que vai fazer a dublagem, né, os atores. Ele tem que ter uma visão global do trabalho. Ou seja, um diretor de animação ele tem que ter um conhecimento muito bom e um repertório muito bom de teatro, de cinema, de música, de desenho, de tudo. De escultura, de pintura, de cor, certo? Por isso que se chama carreira. Não dá pra... É complicado você ser um diretor de animação muito cedo, né? Tem que manjar de roteiro, de contar história. Qual é a principal parte? É que o cara tem que saber contar história, né? Às vezes pode acontecer do diretor de animação ser o production designer, ser o artista que vai inspirar o filme. Por exemplo, Chris Sanders. Chris Sanders é o cara que é o diretor do Lilo e Stitch e ele bolou uns cartoons do Lilo e Stitch. Ele
Então ele foi o production designer e todo mundo teve que aprender a desenhar igual a ele. Ele também foi o criador de alguns personagens do Como Treinar Seu Dragão. Ok? Só algumas curiosidades, né? Então, dos keyframes, são os quadros-chave, são poucos. Então vou sair assim, ó. Tá? Daqui a gente vai vir para um negócio chamado extremes. O que é um extreme? Eles ficam entre os keyframes e são os pontos de contato. Então, por exemplo, se eu andasse daqui até o final do palco, eu estou sentado em um keyframe, perfeito? Eu, lá no final do palco, é outro keyframe. Acabou? Acabou. Basicamente isso. Isso é praticamente o storyboard, né? Que depois vai se transformar num animatic. Você desenha o cara sentado, depois você desenha o cara em pé, e daí você arrasta ele durinho, assim, ele vai escorregando até lá. Não é isso? Para você ter aquela noção de timing da cena. Ok. Os extremes seriam cada vez que eu ponho o pé no chão. Então eu estou aqui, isso aqui. Por exemplo, estou aqui, apoiei o braço para levantar, um extreme. Outro extreme. Estou de pé. Agora, pé no chão, um extreme. Outro extreme. Certo? E até... Encontrei alguma coisa no chão, vou pegar. Outro extreme. Pé de novo e outro. Sacado? Legal. Aí, desses extremes, que já são bem mais... Você está esmiuçando, isso aqui é um processo para animação 2D, tá? Isso não funciona, por exemplo, em stop motion. Já vou explicar por quê. Você vai passar para os pass position, ou também conhecido como breakdowns. No Maya você vai encontrar isso aqui, tá? Existe lá keyframes e breakdowns, que geram curvas de animação diferenciadas. Ok? A gente vai estar vendo isso mais para frente também. O que é um pass position? Entre uma passada e a outra, existem alguns frames, certo? Isso, mas o pass position é um frame que determina a característica do movimento. Correto? Então, por exemplo, se eu vou andar normal, eu posso passar o meu pé aqui, isso aqui é um pass position para essa etapa. Tudo bem? Mas eu poderia fazer, por exemplo, assim? Pode. Pode. Por que não? Né? Se eu fosse um zumbi. Né? Como é que seria? Arrasta. Cara, ó, extreme, certo? Então, esse arrasta que está no meio é uma característica. Ele poderia arrastar e fazer... Poderia? Poderia. Então, como a característica principal da tua animação vai estar na definição desses keyframes e, mais importante, nos pass position. Tudo bem? Tudo isso eu estou tirando de um livro. Deixa eu só concluir aqui que eu já ponho o nome do livro. Daí vários pass position. Aí vão sair o quê? Os in-betweens, que é a intervalação. Ah, então animar é só colocar um quadro depois do outro. É, fica à vontade. Faz aí. Tem que saber como colocar esses quadros, né? Ok? Então, olha a progressão. Todo esse esquema aqui eu tirei de um livro chamado Animators Survival Kit, de um cara chamado Richard Williams. Certo? É o cara que animou, dirigiu, enfim, o Roger Rabbit. Esse cara anima muito mesmo, muito. E ele lançou depois uma sequência, para quem quiser,
de 16 DVDs, que é o Animator Survival Kit, só que ele explicando cada tarefinha. Bem bacana. Isso, vídeo aula mesmo. Bem legal. Vale muito a pena. Estou com o número 1 aqui no EMAP. Para poder, né, estudar, ver mais coisa para vocês, enfim. Eu aprendi animação com esse livro. Como? Peguei ele e redesenhei inteiro. Fiz tudo. Todos os exercícios. Demorou uns 8 meses para fazer isso. Um pouco menos, 6 meses. Tá? Todo dia. 8, 10, 12 horas por dia. Daí dá para você desenhar o livro inteiro. Daí eu cheguei à conclusão que eu não sabia animar. Por quê? Eu tive que fazer um Minimax. Não sei se vocês lembram do Minimax. Minimax, né? Eram 7 comerciais, eram 5 teasers, depois veio mais 3 comerciais de varejão. Quando eu comecei a animar esse filme, eu não prestei atenção num princípio de animação chamado acting, que é pensar em como os personagens se mexem e por que eles se mexem e o que faz eles se mexerem. E aqui vocês vão pegar um outro livro chamado Acting for Animators, do Ed Hooks. Certo? Tudo bem? Então aqui vocês vão aprender sobre acting. O que faz os personagens... Isso vai melhorar até a criação dos personagens. Mas o que faz um personagem se mexer? O que leva ele a fazer alguma coisa? Então sempre tem que ter um porquê. Tem que ter um ponto de partida. Ninguém se mexe à toa. Ninguém faz as coisas de uma maneira mecânica como robô. Sempre tem uma emoção envolvida e aí gera uma ação também. Tá? Quero ver se eu já li esse livro. Quero ver se eu compilo ele numa palestrinha. Daí eu passo para vocês. Ok? Então aqui, esse livro fundamental para vocês. Vai ter bastante walk cycle. Não que ele não ensina a animar. Ele desenvolve uma noção de timing muito boa para quem está aprendendo. Que é importante. Certo? E a mecânica da animação. Aqui você vai aprender sobre o conceito de animação. Sobre como fazer esse personagem se mexer. Tá? Então ele mostra exatamente as primeiras páginas dessa sequência aqui. Tudo bem? Ok. Vamos dar um exemplo. O nome do cara é BD Hooks. Ed Hooks. É E de escola e D de dado. Então eu tenho umas perninhas aqui. Deixa eu ver se está funcionando os atalhos. Ok, tá. Tem uma perninha aqui. Para fazer um movimento simples. Lembra que desenho volumétrico, tudo isso, né, continua valendo. E aí eu tenho aqui no frame 9. Como é que faz agora? Shift F7. Como é que faz? Função F7. Pronto. Ok, frame branco. Aí você vem aqui, no Flash, liga o Onion Skin para ver os frames anteriores e vai desenhar. Lembre-se que tem uma linha aqui e uma linha aqui para dar a sensação de perspectiva. O pé pisou aqui atrás. Um passo. Simples assim.
Legal. Esses são os keyframes. Aí vem lá um pass position, que a gente não vai ter extreme aqui, certo? Ligo o onion skin. Tá aí. Pode ser? É uma característica, né? Poderia fazer um outro. Vamos agrupar esse. Tirar daqui. Poderia fazer um mais normalzinho? Poderia. Bem normalzinho, ó. Tá aí. Sacaram a diferença? Né? Vamos ver como é que fica com o outro. Matou a barata ali. Né? Aí vem fazer a primeira intervalação. Ligo o onion skin. Estou fazendo animação sem planejamento, sem nada, de uma maneira livre. O pé está assim e o pé está assim. Então, provavelmente o pé, na passagem, estaria todo plantado. Aqui você vê essa estrutura e essa estrutura virada para lá. Correto? Então, a passagem aqui seria talvez a lateral, mostrando um pedacinho da frente. No meio. Se não entender, pergunta. Eu estou fazendo uma análise volumétrica da estrutura para poder entender o que acontece. E a perna, ó, tem um joelho aqui e o arco vai mais ou menos por aqui. Então, depois eu vou definir a aceleração e desaceleração. Eu vou fazer aqui de uma maneira intuitiva. Depois a gente vai fazer as chaves de animação para vocês entenderem. Pronto. Vamos ver se ficou bom esse negócio. Vou fazer ele acelerando esse movimento. Então eu tenho que pôr mais um quadro ali, não tem? Daqui para cá. Talvez mais um ou dois, ou um só. Não estou planejando nenhum tempo, né? Meio. Estou animando em meios, tá? Então, essa linha e essa linha. Percebe? Só que essa linha aqui, ó, é referente a essa linha aqui. Não é? Por isso que tem que manjar muito de volumetria. No caso de animação Disney, é claro. Então eu tenho o meio aqui, ó. Depois a gente vai estudar a animação em perspectiva. Eu vou mostrar um esqueminha para vocês, bastante simples. Joelho, a gente tinha aquela curva. Ele está aqui e aqui. Então o meio seria mais ou menos aqui. Certo? Faz sentido?
Qualquer dúvida, interrompe, a gente responde. O pé, o arco do pé, né? Ele também está vindo daqui. Eu vou dar um atraso no pé aqui, ó. Vou colar a pontinha dele aqui. Vamos ver o que aconteceu? Vamos desacelerar esse movimento daqui para cá. Colocando mais um keyframe aqui. Mais um frame. O arco estava aqui. Continuando por aqui. Eu vou manter o pé dele pisando ou não? Deixa eu pensar. Começando a levantar, então tá. Tem que subir um pouco isso aqui também. Legal. Então. E aqui na passagem? Posso quebrar o osso dele? Tem uma dica do Richard Williams que é breaking joints. Então na passagem você pode fazer isso aqui, ó. Só ver o joelho dele aqui um pouquinho mais para trás. Não, tanto faz. Nesse caso, eu acho que ficaria bom assim também. Vamos ver o que deu? Quase não dá para perceber. Né? Só ver o frame rate disso aqui, 24. Talvez o arco de animação esteja, né? Colocar mais uma intervalaçãozinha aqui para reduzir, deixar a desaceleração bem suave. Ele segurar o movimento lá em cima e depois ele vir com um pouco mais de impacto. Esse break joints, esse é para quê? Assim, para impactar o movimento? Para suavizar o movimento, para cartoonizar o movimento. Para cartoonizar. Se fosse um cartoon de placa, de jeito, tudo bem, beleza. Mas se fosse um cartoon de desenho mais real, assim... A Disney faz isso o tempo todo. Pixar também. Todas as animações hoje em dia tem isso. No rigging do personagem, tem um comando que você faz o braço como se fosse uma borracha. E o antebraço e as pernas. Só que isso é construído de uma maneira tão... É um quadro, é uma passagem, que dá aquela moleza no movimento. Fica parecendo borracha. Tá? Tá aí. Segurou. E poderia aqui fazer uma pequena correção para a descida dele. Só para suavizar um pouco.
e deixar um pouco mais comprido o pé dele para dar a sensação de motion blur. Vamos ver. Melhor? Vou diminuir esse pé. Tranquilo? Vou curvar um pouco mais esse. Tudo bem, gente? Fácil? Fácil, né? Agora, presta atenção. Gestual, volumetria, tá? Por que eu pus um quadro, pulei um, repeti o mesmo quadro, daí coloquei outro quadro? Porque a Disney percebeu que não tem diferença nenhuma. Na verdade tem. Mas até por questões técnicas de você deixar o traço menos tremido, você animar by two. Então você duplica. Então o que eles faziam? Eles tiravam 2 fotos do mesmo desenho. Colocava lá na truca e tiravam 2 fotos. Então na película tinha repetição. Você pode repetir um quadro, o mesmo quadro, até 6 frames. Você pode segurar ele. Mais que isso, vai achatar o desenho. Tá? Então você pode segurar uma ação por até 1/4 de... Achatar, ele perde a vida. Ele perde a sensação de movimento. Tá? Então, a gente vai trabalhar basicamente by two. A animação stop motion para cinema, by one ou by two? By one. Por quê? É uma questão, acho que primeiramente do motion blur. Na verdade, primeiro por uma questão de qualidade técnica, né, da animação. Para que ela fique mais bonita ainda, mais refinadinha. Que daí você consegue colocar mais suave as passagens, certo? Imagina se eu pegasse aqui, ó, entre esse movimento e esse, e colocasse um frame bem aqui. Eu posso combinar by one com by two? Posso. Não é proibido. Não quer dizer que você está animando by one, é tudo by one. Exato. Só que o perigo do by one é o desenho tremer. Porque as linhas começam a ficar muito próximas e daí pode gerar um batimento. Mas fora isso, não tem problema nenhum. E é caro, né? Não é econômico. O by two é econômico. E mesmo assim a Disney já quase falia de tanto desenho que fazia, né? Professor, pra deixar tipo que nem era o do Edu, que os traços ficavam tremendo, eles faziam então assim. Não, lá é proposital. Não, sim. Lá eles simulam o tremido, proposital. Olha lá. Suaviza, certo? Então se eu pegar essa animação com o início by one, ó, já ficou bem mais... Né? Às vezes na tablet, mas eu não sei como é que está hoje, que software que eles estão usando. Até onde eu sabia era o Flipbook que eles usavam, era um software chamado Flipbook. Tá? Oi? Isso, técnica tradicional de animação 2D é mesa de luz. A gente usa aqui a campo 12, ou seja, 12 polegadas de diagonal, como uma TV 12 polegadas, pequenininha, né?
Para cinema, eles usavam campo 16, campo 24, tá? Por questão de escala, que pensa que esse traço vai ser escalado também, né? Para uma tela. E por causa do tamanho do filme também, né? Daí se colocava uma folha, fazia animação no papel, com desenho gestual, daí se intervalava isso de uma maneira mais primitiva, daí depois passava isso de novo para os caras chamados cleanuppers, que aí o que eles faziam? Eles pegavam os keyframes de volta e colocavam cada desenho desses no model do personagem, então eles faziam pequenas correções nesses desenhos e correção de proporção, aí pegavam esses keyframes e intervalavam tudo de novo, daí pegavam esses desenhos, colocavam um acetato em cima, que é uma transparência, passava nanquim, caneta nanquim por cima, depois passava para os coloristas, que viravam do avesso esse acetato, pintavam com acrílica ou tinta PVA, enfim, certo? E aí botava para secar, e daí ia frame a frame na truca. Levanta uma tampa de vidro, põe lá no registro, na régua, e daí baixa, aperta o botão 2 vezes, daí tira, e assim vai. Um processo lazarento de doloroso. Já fiz isso. Um curso que eu fiz na Cinemateca quando tinha 16 anos de idade. Tá? E a técnica, eu estou tentando, né? Eu acabei de conversar lá com o Matan, a gente vai ter ainda um laboratório de animação tradicional 2D. Por diversas questões. É o mesmo comparativo que eu faço para quem aprende aquarela no papel e depois simula no computador. Aprende melhor. Quem aprende animação no papel, depois já no computador, também aprende melhor. Questões fundamentais. Desenvolve a sensação de timing melhor. Ok? Até para 3D. Aliás, se não me engano, todos os animadores da Disney, da Pixar, manjam 2D. Tá? Se não todos, 99% deles. Ok. Depois, lá pela década de 60, você vai ter ali 101 Dálmatas, Mowgli, Aristogatas. Foram desenhos que o que aconteceu? Eles descobriram o xerox de acetato. Peguem o Mowgli, peguem o 101 Dálmatas e vejam como o traço é sujo. É porque eles pegavam aquele... Não tinha mais etapa de pôr o acetato e passar limpo na nanquim. Não, pega direto aquele desenho do papel e tira um xerox direto no acetato. Então ele saía cheio de sujeirinhas. Vejam o Mowgli de novo, vocês vão ver, nossa, o traço parece grafite. E é o xerox do grafite. Tá? Processo, a evolução, né, da tecnologia acompanha a animação, né? Ok? Ok, até aqui, gente. Estava fazendo um negocinho aqui, biblioteca. Aqui, eu criei um símbolo só para poder escalar isso aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Legal. Aí eu pego isso aqui, pego aqui. Professor, ali rapidão, como é que você fez para escalar todos os frames? Só um pouquinho, fiz uma besteira. Como é que eu fiz para escalar todos? Eu pus todos dentro de um gráfico. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vou colocar ele andando no lugar. Pronto, mais fácil.
Pronto, tá mais ou menos. Tá andando no lugar. Legal. E aqui. Só que ele tá andando com uma perna só, né? Se eu duplicar de novo aqui, ele vai estar andando sempre com a mesma, né? Com a direita. Se ele fazer direita e esquerda, ele andaria. Mas tá, já dá pra ver alguma coisa, né? A mesma coisa, feita de duas maneiras diferentes. Uma com animação econômica e a outra com animação direta, né? A animação econômica é menorzinha. A animação econômica é isso, você faz um ciclo do personagem andando no lugar, direita, esquerda, e aí você trabalha o ciclo repetindo e só movimento, o conjunto de movimento, tá? Tem uma aula gravada lá do Pirata Barrigudo no YouTube. Lá eu falo sobre animação econômica e reaproveitamento. E daí depois eu trabalho em After Effects. Mas provavelmente a gente vai ter um exemplo aqui também. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, passei leitura. Passei leitura e vou passar os vídeos para vocês fazerem análise para a semana que vem. Tá? Então, planejamento de cena. O que é o planejamento de cena? Já são 4h25. Vou deixar o planejamento de cena para outra aula. Act junto. A gente falou hoje então sobre timing, sobre técnica de animação by one, by two, ok? Não falou sobre chaves e mostrou alguma coisa de arco. Então na aula que vem, a gente vai começar provavelmente com planejamento de cena, acting e chaves de animação. Tá? Sem ser a semana da apresentação dos trabalhos. Na outra a gente continua esse tema, daí eu vou falar sobre os outros princípios de animação. Se eu não me engano tem mais umas 2 ou 3 aulas teóricas aí, e daí começa o trabalho de produção de vocês, tá? Então assim, o que vocês podem fazer nesse momento como exercício? Assistir os desenhos que eu pedi, mexer no Flash, voltar a mexer no Flash, tá? Assiste aquelas aulas que eu passei, estão no YouTube lá sobre Flash. Tudo bem? Essa aula mesmo tem... Você vê, eu usei uma ferramenta. Usei aqui o lápis, F5 para estender timeline, F6 para criar keyframe, F7 para frame em branco e layers, só. E o Motion Twin aqui, que não vem ao caso agora. Não foi? Não precisa mais que isso, gente. Vocês precisam treinar o gestual. Quem está mal de gestual começa a fazer todo dia. Igual o Glaucio, assim. Aproveita o professor que está na frente e faz gestual dele. Né? Combine. Ok? Então, fala, André. Agora, eu vou descarregar eles aqui para vocês pegarem. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Sugestão? Tranquilo? Difícil? Difícil? Ó, é exercício, né? Então, assim, o que vocês podem fazer é bolinha se mexendo, mas sem usar artifício, bolinha desenhada mesmo, né? Ok? Aula que vem a gente trabalha mais isso. Obrigado pela atenção. Esperem, venham os representantes dos grupos pegar o vídeo.